Sejam muito bem-vindos ao Flycast News de hoje. Eu sou o Rafa Marques, estou aqui junto com a minha amiga de todos os episódios, Mari Seridono, boa noite, pessoal. e hoje nós vamos falar de um tema um tanto quanto polêmico que veio agitando aí os bastidores das redes sociais, né? E aqui a gente fala das redes sociais, Mari, no contexto daqueles que operam e manipulam todo aquele ambiente. E me parece que teve um ruído aí, né? O que aconteceu, Mari? Me conta. Sim, Rafa. Olha, a gente já tinha dado um spoiler sobre isso, né? Porque a gente comentou sobre isso num dos nossos episódios anteriores. A gente trouxe ali que ocorreu uma mudança, né, na política de privacidade da Meta, justamente inserindo ali um contexto de que eles estariam utilizando os dados dos usuários das redes sociais e também de pessoas não usuárias, mas que eventualmente poderiam ter sido citadas ali em alguma postagem de um usuário ou uma foto, enfim, estariam utilizando essas informações para o treinamento da inteligência artificial da Meta. E a gente comentou também que havia ali uma seção bem escondidinha, onde esses usuários poderiam fazer a opção de não ter esse tratamento, né? Pedir para que os dados, as informações deles não fossem tratadas. Mas essa seção estava bem de difícil acesso, né, Rafa? E É, aí o que que aconteceu? não, desculpa eu te interromper, mas eu achei interessante que quando a gente tem essas situações, né, o chamado barata voa, né, que as coisas de fato surgem, ninguém quer ser o pai da criança. E aí esse tema ficou aí, assim, em notoriedade porque efetivamente nós tivemos aí o conhecimento de que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais aqui do Brasil, a ANPD, acabou tomando uma ação, né, Mari? Eu acho que esse vai ser o tema um pouco da nossa conversa aqui hoje. Exatamente, né? Justamente em razão dessa mudança, né, e que não teria havido uma divulgação adequada, né, para todos esses usuários, a ANPD, que é a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, iniciou ali um procedimento, né, administrativo, e aí ela proferiu, né, como a gente fala, a primeira decisão cautelar, né, dessa autoridade, determinando que a Meta suspenda o uso desses dados, né, e determinou também algumas outras penalidades, né? Acho que, Rafa, você pode trazer mais detalhes aí para gente do que ficou Sim, sim. determinado nessa decisão? Além de suspender, né? Aí vale aqui a gente voltar um pouquinho. Por que de tudo isso? O que aconteceu? O principal aspecto é que ela disse que estava de difícil acesso, como a Mari falou, às informações relativas ao tratamento dos dados das pessoas, ou seja, as fotos, os comentários daquelas fotos. Não se sabe efetivamente quais seriam o modelo de tratamento dessas informações. Então, em razão disso, ela trouxe aqui uma violação de um princípio que está contido na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, comumente chamada de LGPD, que é o princípio da transparência. E aí, além Exatamente. disso, né, Mari, a gente tem um outro contexto, que seria o uso inadequado daquelas informações. Porque a partir do momento em que nós colocamos ali os nossos dados, nós publicizamos aquelas informações, nós não estamos permitindo efetivamente que outras pessoas utilizem aquilo. Então, se vocês utilizam dados que foram encontrados na internet de alguma forma, a gente chama isso de web scraping, né? Você vai lá fazer algum tipo de raspagem de dados sem a autorização daqueles dos donos dessas informações, é possível que você esteja cometendo uma irregularidade. Eventualmente, se você for uma empresa em especial, né, que é o caso da Meta. Então, o uso inadequado também foi um dos pontos que efetivamente trouxe essa alerta para a autoridade. E, Rafa, acho que um ponto interessante também para a gente falar, né? O que que essa lei traz, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que toda vez que eu for tratar dados, né, fazer qualquer coisa com dados, eu preciso ter uma fundamentação. E a lei traz lá algumas hipóteses, né, em que eu posso tratar esses dados. E aí, um dos pontos que essa decisão trouxe também foi justamente, como o Rafa colocou, né, os usuários dessas redes sociais estão fazendo postagens, estão utilizando, mas qual que é o conhecimento, né, que eles têm, que nós temos, né, porque somos usuários. Estou fazendo essa postagem, estou divulgando para quem eu quero as minhas informações, as minhas fotos, etc. Mas aí surge aí essa alteração no meio da política, informando simplesmente que essas informações poderão ser usadas, que elas serão usadas, né, para o treinamento de uma inteligência artificial, mas e aí, exatamente o que que vai ser feito? Qual vai ser o resultado disso, né? Não existe uma transparência, né? Muito legal. E aí, nesse contexto de transparência que efetivamente esse documento nos traz, e aí eu faço uma pergunta: quantas vezes você já leu uma política de privacidade? Fica aí para vocês esse questionamento.
E aí é ali nesse documento que as pessoas efetivamente tomam conhecimento e sabem como é que os dados estão sendo utilizados. E aí a gente vai além, né? Porque toda essa discussão, mas, Rafa, não tô entendendo nada, negócio de dado pessoal, de política, de transparência. No fim do dia, o que estava acontecendo? Vocês postavam as informações, vocês faziam ali todas as ações dentro da plataforma e efetivamente a plataforma consumia toda essa inteligência para poder gerar ali um certo modelo de aprendizagem para as inteligências artificiais, para os algoritmos. Então, isso, por sua vez, não trazia transparência para vocês que estavam utilizando, e então a Autoridade Nacional de Proteção de Dados entendeu que era necessário que a Meta cessasse todo esse tipo de atividade, né? E aí eu acho que quando você fala Exatamente. aqui de sanções, né? Porque essa é uma das sanções mais impactantes para quem faz, né, utiliza dados, né, que é você deixar de tratar dados, para além da sanção administrativa pecuniária que eles também aplicaram de R$ 50.000 por dia de descumprimento. Então, aqui nós também temos uma outra sanção. Então, são diversos aspectos, né, por ser a primeira, por ser uma big tech e por também alcançar um número expressivo de pessoas, né. Então, nesse contexto, quando nós olhamos ali o que efetivamente eles querem garantir? Eles querem garantir que as pessoas efetivamente consigam exercer os seus direitos. Ah, não, tudo bem, eu quero usar a rede social, eu li a política, estou de acordo, eu acho que tudo bem eles fazerem isso com as minhas informações. Uhum. Mas você sabe quais são os impactos lá na frente? O que pode acontecer? Poxa, lá na frente, o que pode acontecer, Rafa? Lá na frente, eventualmente, pode ser que dentro deste banco de dados, inclusive foi tema aqui de uma das matérias que nós lemos, né, Mari? Se você quiser rememorar, das crianças, né? Acho que vale Exatamente, trazer. né? Então, foi descoberto ali, né, um grande banco de dados que era utilizado por várias empresas para treinamento de inteligência artificial, que fazia essa raspagem, né, como o Rafa explicou. E aí coletava imagens de crianças e adolescentes. E aí foi descoberto, enfim, que existia lá um número bem grande de crianças e adolescentes brasileiros nesse banco de dados, né? E quando, enfim, os pais ou os próprios adolescentes, enfim, publicizaram essas imagens, obviamente que eles nunca imaginaram que elas poderiam ser utilizadas para isso, né. Sim. E aí quando a gente olha, né, ou seja, aqui a gente já tem um exemplo claro de desvio de finalidade. E aí teve uma discussão, tem pessoas que falam: "Pô, mas não é aplicável, tendo em vista que nós não temos, entre aspas, aqui, dados pessoais sensíveis", e aí a gente explica, né, os dados pessoais sensíveis são aquelas informações que guardam algum nível de subjetividade em relação às pessoas. Então, por você ter aquela característica, ou seja, são dados relacionados à sua religião, à sua opção sexual, à sua etnia, enfim, se você é afiliado a determinado partido político, né? Uhum, Então tem alguns critérios específicos. E aí uma das fundamentações era no contexto de que esses dados, eventualmente, eles poderiam se correlacionar com outros dados e levariam ali à interpretação de que aquela pessoa efetivamente era de um determinado grupo, ou seja, uhum. poderia se qualificar como um dado pessoal sensível e aí demonstrar e trazer inclusive prejuízos para aquelas pessoas. Imagina pessoas de grupos minoritários que já sofrem diversos preconceitos e aí em razão de um banco de dados que foi descoberto em determinada situação, essas pessoas também virem aí a sofrer mais discriminação. Então, obviamente que esse ponto é um ponto um pouco ainda, como podemos dizer assim, ainda obscuro no Uhum, contexto da legislação, né? Tendo em vista que nós não temos efetivamente, neste caso do Meta, a indicação de que eles estão ou não tratando os dados com o interesse de descobrir dados pessoais sensíveis. E essa seria a grande crítica de uma parte das pessoas que estão olhando para essas características. Mas, por um outro lado, olhando para o contexto dos titulares, obviamente fica claro que não se teve transparência em relação ao tratamento desses dados. E aí, por fim, aqui, um outro ponto também, né, que como a Mari trouxe, como medida necessária a ser adotada, adequar, né, o formato do tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. E aí aqui, obviamente que a Meta, quando se manifestou, deu-se ali a oportunidade para que ela se manifestasse, né, em 5 dias, mas ela já fez algumas notas. Uma das notas ela uhum. trouxe, Mara, dizendo que isso seria um retrocesso, um impacto no desenvolvimento tecnológico e no avanço dessas iniciativas, e de que outros players também faziam coisas nesse mesmo sentido e que, inclusive, utilizando mais informações, de que efetivamente eles não estavam denominando ou atribuindo, né, características pessoais ao treinamento daqueles dados, mas efetivamente nós temos aqui que a autoridade, se valendo ali das suas condições de fiscalizar também,
autuou essa rede social e trouxe aí uma certa comoção pública ali em relação a esse tema, né? Não, sem dúvida. E assim, o que foi interessante também, né? A autoridade determinou essa suspensão do uso, né? Essa multa, como o Rafa colocou aí, né? De R$ 50.000 por dia de descumprimento. E aí foi necessário também, né? Dentre um dos itens ali da decisão, ele fala que a Meta vai ter que comprovar, né? De fato, que suspendeu esse uso, né? Um documento ali assinado, inclusive, pelo GPO da empresa, né? Que é o encarregado pela nossa lei, que é o responsável de fazer esse contato, né? Com a autoridade, com os titulares, etc. E aí esse processo ainda vai desenrolar, né, Rafa? Vai ter É, esclarecimentos para realmente entender o que está sendo feito. Mas de imediato, para evitar esse dano, né, para esses usuários, para esses titulares, como enfim, ninguém sabe a dimensão desse tratamento, foi determinada essa suspensão. e também eliminar os obstáculos para que as pessoas possam acessar essa política e para que elas também tenham conhecimento a respeito dessas condições, né? E aí, falando disso, nos traz a lembrança um caso que aconteceu na própria Meta também, em 2021, frente à atualização da política de privacidade. Não sei se você lembra que a gente tinha lá, ficava recebendo um pop-upzinho falando, olha, você vai atualizar a política de privacidade, se você não der o ok aqui, você não vai conseguir utilizar o aplicativo Uhum. quando houve a fusão, para que se pudesse ali fazer uma certa transferência dessas informações em relação àquelas redes sociais. À época, né, a Meta também foi notificada, foi necessário fazer algumas modificações efetivas em relação àquele Nessa formato política, né? de política de privacidade, de tratamento de dados, e também trazer mais transparência, e inclusive dando a oportunidade às pessoas aceitarem ou não, mesmo que não aceitem, podendo utilizar os serviços. Então, não sendo impactadas em razão de não aceitar esse compartilhamento. Eu acho que esse é um ponto interessante também de rememorar. E aí, a gente seguindo aqui, né, esse contexto de atualizações sobre redes sociais e toda essa evolução, né, Mari? Nós temos também aqui que, caso você queira, né, efetivamente fazer, é, desativar essa coleta de dados em relação. Como é que eu faço isso, Rafa? Bom, aí é interessante. Você pode configurar, né? Você vai abrir lá no seu aplicativo as configurações e atividades lá no Instagram. E ali depois você vai achar um outro ícone descrito sobre. E aí você vai clicar nele, vai lá em política de privacidade. Depois que você acessar a política de privacidade, você vai acessar os três pontinhos ali e descrever efetivamente ali no canto superior direito as condições relativas a outros e políticas de privacidade e artigos. E aí ali, para você ver, é um terceiro passo, né? E ali você consegue Sim. efetivamente clicar em como a Meta usa as suas informações para recursos e modelos de IA generativa. Aí você vai até o fim, aí no fim daquele texto vai ter um ponto lá que descreve direito de se opor. Preencha o formulário. Aí você vai preencher o formulário e vai descrever se efetivamente você aceita ou não. Aqui nós colocamos na tela agora essa informação, então vocês vão conseguir acompanhar esse passo a passo. A gente vai deixar para vocês verem, mas vai estar também aqui no link dos comentários, onde a gente tirou essa sugestão. Mas podemos seguir, Mari, também com esse tema. Não, com certeza. E é curioso mesmo, né? Porque são várias camadas para você chegar até ali. Então, sem dúvida, esse foi um dos pontos que foi levado em consideração, né, pela nossa autoridade. A transparência na mudança da política e a transparência sobre como eu posso, então, exercer esse meu, como a gente falou, né, alguns episódios atrás também, esse direito de oposição, né? Explicamos um pouquinho sobre o que era. Mas, ainda nesse contexto, né, de rede social, de tecnologia, a gente sabe que, acho que hoje em dia é muito difícil você ver alguém que não tenha essas redes sociais, né, que não utilize. E eu quero trazer aqui um estudo bem curioso que foi realizado, né, primeiro trazer um dado, assim, que eu confesso que me surpreendeu. Foi um levantamento realizado pelo Electronic Hubs, né, que trouxe que os brasileiros, eles passam, em média, 9 horas por dia em telas. Você sabe, Mari, que o Brasil é o segundo país que mais consome tempo em tela. O primeiro país é a África do Sul, com 9,23. Nossa. O Brasil vem em segundo lugar. E Então, 9 horas por dia 9 horas por dia, não é né? pouco, né, Rafa? Se a gente for calcular aí, sei lá, quantas horas tem o dia, tirando o tempo de sono, é muito tempo. E essa pesquisa mostrou que dessas 9 horas, em média 4 horas, nós estamos em redes sociais. Ou seja, naquele movimento que todo mundo já conhece, rolando a tela,
vem numa porção de informações. E aí, né, que impacto isso pode ter na saúde mental? Tem um estudo aqui que é justamente o destaque que eu vou trazer, foi uma matéria que saiu na Forbes, né? E o título, né? Nomofobia. Conheça esse e outros transtornos associados ao abuso da tecnologia. Esse foi um estudo que foi desenvolvido por um grupo de psiquiatras, né? O estudo foi nomeado ali o impacto da tecnologia na saúde mental. E eles mapearam 13 transtornos que podem ser identificados em pessoas justamente relacionados ao uso excessivo da tecnologia. Eu não vou passar por todos aqui, mas eu ressaltei aqui, né, pensei alguns que me chamaram mais atenção e que eu me identifiquei, né? Esse primeiro não é o meu caso, mas a gente sabe que é muito comum. Eles denominaram aqui de gaming disorder. E o que seria game disorder? São justamente aquelas pessoas que ficam viciadas nos joguinhos, né? Então, você pode jogar videogame, você pode jogar no computador, mas o celular a gente sabe, por exemplo, quem usa transporte público sabe, o pessoal tá lá sentado, né, para a hora passar, tá sempre ali no celular, algum joguinho. Isso é um ponto extremamente relevante quando você fala de joguinhos, e aí a gente tem aqui o contexto, a gente sabe, que as redes sociais elas acabam abrindo lives, as pessoas utilizam, então você acaba ficando em dois momentos, né? Primeiro momento, o jogo tomando a sua atenção, e o segundo, fazendo a live para que as pessoas possam ali observar você fazendo aquela jornada. E E é aí, Mari, impressionante a quantidade de pessoas que consomem esse conteúdo, né, Rafa? Tem sim, inclusive canais no YouTube sim, com a pessoa monetizados, jogando vários, vários. e as pessoas acompanham outra pessoa jogando. E aí, assim, um ponto assim muito interessante foi um aspecto que o Instituto Alana trouxe, que eu quero pegar o gancho dessa matéria que você trouxe sobre os jogos, de que crianças, né, efetivamente estão sendo alvo em relação à utilização, ou seja, elas estão fazendo publicações ou publicidades para esses jogos eletrônicos. E aí aqui a gente já sabe quais são, dos quais a gente não vai citar, mas não entrem nessa, são jogos que são extremamente fraudulentos e agora eles estão embarcando, estão colocando as crianças dentro desse contexto. E aí o Instituto Alana denunciou a Meta para o MP de São Paulo, que por sua vez, né, apresentou uma notificação à Meta para que ela pudesse efetivamente se manifestar. Dentro dessa Uhum. denúncia, eles querem saber o porquê desses anunciantes estarem compartilhando essas informações com os menores, ou seja, incluindo dentro desse ambiente de jogo menores de idade, e Uhum. porque efetivamente esses menores estão tendo acesso a esse tipo de conteúdo, por sua vez, atribuídos por conta do Meta. O Meta mencionou que o ambiente não é para menores e que se existem contas para menores, elas devem ser supervisionadas por maiores, Uhum. mas nós não deixamos aqui de fazer esse apontamento porque ele faz, acho que, total sentido dentro desse contexto, da necessidade de estar ali vivendo talvez uma fase que não é ainda daquela criança, né? Então, Exatamente. É essencial, né, ter esse controle, Rafa. A gente já falou um pouco sobre isso, né, dos pais supervisionarem, né, o que as crianças estão fazendo na utilização da internet, de rede social, do computador, porque de fato elas estão numa fase ali de desenvolvimento da vida que elas não têm a maturidade às vezes suficiente para lidar com isso. hipervulneráveis, né? Elas são Com hipervulneráveis. certeza. E assim, pensando a gente está falando aqui de jogos, né? Mas a gente entra, né, como você trouxe aí, outros contextos de jogos de aposta, etc. Então é muito delicado você querer trazer as crianças, né, para esse contexto. E aqui, voltando aqui na nossa lista, né, que esse estudo trouxe de transtornos, esse segundo aqui que eu vou destacar, acho que é muito difícil você também ver uma pessoa que não tem essa sensação, Rafa. É chamado de FOMO, né? Fear of Missing Out. Que seria o quê? O medo de perder alguma coisa. Eu vivo constantemente no medo, né? Nesse momento, né, que nós estamos vivendo, acho que pós-pandemia, e em que efetivamente as pessoas passaram, acho que o conceito de saudade meio que ele ficou generalizado, né? Porque a saudade é o quê? É a ausência da presença. Mas Uhum, aí quando você passa a estar, você se condiciona a estar presente em diversos lugares, mesmo ali não estando. E aí como é que eu estou em diversos lugares, né? Nós passamos a considerar isso a partir do momento que você dá um check através de uma rede social, você acompanha um determinado influencer, né, que esses são devidamente são uhum. chamados. Então, você começa a participar daqueles momentos, mesmo não Mesmo estando sem ali. estar lá. E aí, essa sensação de saudade, ela não se materializa, né, no campo do campo presente, né, nas condições presentes, mas você
passa a viver isso, uma rotina, né? É interessante que até eu não trouxe aqui nessa listinha de 5 que eu destaquei, mas um dos transtornos também que eles indicaram, que tem o nome lá certinho na matéria, é justamente essa prática que também muitas vezes a gente faz. A gente está sentado ali numa mesa de almoço, de jantar, com amigos, está todo mundo mexendo no celular ao invés de estar naquele momento presente. Rola até aquela piadinha, né? Ah, que grupo que vocês estão aí, né? Que eu quero entrar também. Que é justamente isso. Você tá ali no almoço, no jantar, enfim, com sua família, com seus amigos, mas estão acontecendo outras coisas, enfim, outros encontros, outras situações, e você não quer estar fora. E É aí, quando você fluid. tá. Isso, full-in, né? É. Porque quando você está online, de repente você está respondendo num grupo, é como se você estivesse ali naquele ambiente que você está e também está participando do outro. Né? Isso, sem dúvida, gera ansiedade, né? Aí um outro aqui que eu trouxe também, que eu achei bem interessante, eu até fui pesquisar a etimologia da palavra, Rafa, é a nomofobia, que é justamente o que está citado aí no título da matéria, né? E aí, para entender, né? Fobia a gente sabe que é medo, né? Pavor, enfim. E o que é esse nomo, né? Então eu fui pesquisar essa questão da origem da palavra e ele vem de no mobile, né? Por isso nomo, que é justamente essa sensação de desconforto de estar sem o celular ou com o celular sem bateria, ou seja, a gente se sente meio que incomunicável, né? E você, Mari, o que você tem feito para se manter incomunicável ou para se manter minimamente no mundo real ainda? É curioso porque essa tecnologia, né, esse acesso tão facilitado à tecnologia, eu posso falar por mim, né? Causa realmente muita ansiedade. E aí tem alguns momentos, ou do meu final de semana, ou do meu dia mesmo, que eu coloco meu celular bem longe de mim. Porque se ele estiver próximo, eu vou ver uma notificação subindo, eu vou ver que ele está vibrando por alguma razão, eu vou querer olhar, né? Então é aquele detox, né, que a gente fala. Que é o jeito, né, Rafa, da gente conseguir se desligar um pouquinho. Isso é bem legal que você trouxe, assim, eu geralmente eu faço alguns pontos, assim, as conversas mais importantes eu acabo arquivando. Isso tem um problema, né? Porque às vezes eu arquivo, elas ficam ali E você ad não. eterno e eu não volto. Então, elas param de pingar na minha tela e aí isso já não me dá tanta ansiedade. E o outro é começar a limitar dentro das nossas redes sociais, aí, inclusive vocês podem fazer isso, limitar a quantidade de utilização. E eu faço Sim, isso com frequência, tanto, enfim, nas minhas redes sociais, nos programas que eu costumo utilizar, para que eu possa minimamente aproveitar desse convívio familiar e um convívio comigo mesmo, né? Porque às vezes a gente tem a necessidade de estar com o outro, mas quando a gente, como você disse, né? Quando a gente chega próximo ao outro, não se tem essa discussão e aí acaba limitando e trazendo uma certa ansiedade. E, sim, obviamente, né, Mari, a gente fala aqui, passar 9 horas por dia em frente a uma tela, não necessariamente na consumindo rede redes social, né? sociais, Trabalhando no mas você computador. trabalha e faz tantas outras coisas. Isso efetivamente é um alerta para nós, porque nós não só estamos, assim, nós nunca vivemos isso antes, e inclusive isso é uma discussão que a MWeb trouxe, né? Nós estamos vivendo o momento do T, né? A geração T, a geração da transformação. Então, aí, para quem não conhece, a MWeb é uma futurista que fala sobre diversos aspectos e recentemente ela esteve na Febraban e ela trouxe esse conceito. Nós estamos vivendo um momento de quebra tecnológica que seria da geração T. E é esse Uhum, contexto, né, de que efetivamente nós estamos convivendo e aí nós estamos trocando o que nós temos de mais importante, que é o nosso tempo. E aí é por likes, scrolls e tantas outras coisas que por hora, que por sua vez não nos dá ali tanto tanto retorno. E aí a gente vai buscando mais dopamina, para ver se a gente consegue manter essa sensação de felicidade. Temos que tomar muito cuidado em relação a isso também. exatamente. Trazer essa limitação é muito importante. E aí, até relacionada também a essa questão do celular, né? Um outro transtorno aqui que eu achei bem interessante, que eu também sofro, com certeza, é o toque fantasma. Então, você está naquela situação que você não está com o seu celular, ou que você deixou ele longe, ou de repente você esqueceu, que já traz essa nomofobia, e você ouve o barulho da mensagem, você sente, ai, acho que vibrou meu celular, e tal. Você nem está com o seu celular. Então, para você ver o nível que a gente chega, justamente por estar viciado mesmo em utilizar a tecnologia e estar conectado. E aí, né, Rafa, até trazendo uma reflexão, como a gente estava falando, o quanto você vai estar presente se você está, enfim, em vários lugares ao mesmo tempo, né? Você está num almoço, num jantar, você está no celular, você está respondendo o grupo, você está vendo o e-mail do trabalho, você está olhando a rede social, por quê? Porque você não quer perder nada. Mas ao mesmo tempo, na verdade, você não está em
em lugar nenhum, né? Sua atenção não está em lugar nenhum. Isso é muito legal. E aí eu vou fazer uma pergunta para o nosso público assim. E vocês? Como vocês têm equilibrado efetivamente esse tempo entre o uso das redes sociais, das telas e o momento offline? E aí eu vou além. Compartilha com a gente essas estratégias, o que que vocês têm feito. Fale a respeito disso, como é que vocês têm se sentido, como a Mari falou, esse lance de nomofobia, né? Como é que você se sente quando você esquece o teu celular? Antigamente o medo era perder a carteira, agora o medo é perder o celular, né? Ai, poxa, eu perdi meu celular, caramba, acabou o mundo, né? É Mas é isso, Mari. desesperador. Eu acho que é isso. Acho que a gente queria trazer isso, né, aqui nesse Flycast de hoje, era falar um pouco sobre esse contexto de que tomem cuidado o que vocês postem nas redes sociais, olhem efetivamente as políticas de privacidade, rememorem o que vocês estão consumindo nessas redes, tomem cuidado, sobretudo, em relação aos pontos que a Mari acabou de trazer, né, Mari? Eu acho que faz total sentido, né? Não, e até trazendo nesse contexto, a gente tem a questão da saúde mental, né? Mas tem até um outro ponto que foi citado, que acaba colocando em risco até a segurança física das pessoas. O último transtorno aqui que eu achei interessante que eu trouxe, que eles chamaram de selfies, que aí, pelo próprio nome, já dá para imaginar o que que é, Não, Rafa. o que que é? São aquelas pessoas viciadas em tirar selfie. Qualquer lugar que a pessoa vai, ela quer tirar uma selfie, ela quer postar. E a gente, todo mundo já deve ter visto em vários lugares, enfim, notícias, vídeos de pessoas que se acidentaram, inclusive perderam a vida, né? Fazendo selfies em lugares Inusitados. inusitados. Olha, e você trouxe isso, eu vou trazer ao nosso público uma dica, aí fica a dica cultural de hoje, que é tomem cuidado quando vocês fizerem selfies no avião, por exemplo, estou viajando para tal lugar, aí faz a selfie do avião. Porque esse momento é um momento oportuno para que os fraudadores que estão nas redes possam tomar conhecimento e aí ligar para os seus parentes, porque você vai estar incomunicável durante um período do seu Exatamente. voo e aí cometer alguma fraude, eventualmente se passando por você. Aí, além disso, nós temos aquelas famigeradas, né? Poxa, estou aqui agora no shopping XPTO, tá? Não façam isso. Esperem, saiam do local, aí depois vocês fazem as selfies. Tenham certeza que estão em lugares seguros para que não sofram aí de selfies, né? E não venham trazer nenhum transtorno Essa nem eu para achei vocês, nem para a muito integridade física de engraçada. vocês, tampouco para os seus familiares, e aí perdas financeiras e tantas outras coisas. E aí, só para fechar aqui, eu acho que um tema também importante que a gente falava, né, sobre esse contexto dessas casas de apostas, jogos eletrônicos, tomem cuidado com isso, tá uma febre, tá um mal que tá tomando a sociedade. E aí, para vocês terem noção, tem uma matéria que saiu recentemente no Globo, que falava, Mari, assim, dessa necessidade, né, das pessoas participarem de tudo, daí eles viam os influencers, né, não sei se tem alguma nanofobia nesse contexto, né, mas deve estar lá no contexto, tá no contexto dos games, né, de jogar, Uhum. em que os influencers que recebiam aqueles links ali, né, então eles faziam as promoções, mostravam que estavam ganhando, realmente eles estavam ganhando. Mas sabe por quê, Mari? Por quê? Porque efetivamente aqueles links eram links fraudados. Ou seja, Hum. os links que eles possuíam eram links viciados, que quando eles clicavam, eles ganhavam. Mas os links em que as pessoas utilizavam, ou seja, que o público utilizava, eram os links normais que não, as pessoas não ganhavam. E aí, inclusive, teve casos assim de pessoas que perderam valores aproximadamente, sei lá, R$ 300 mil, valores de casa, Nossa. pessoas que perderam emprego, outros fizeram empréstimos com outras pessoas e aí acabaram, enfim, não entrem nessa, pessoal. Isso é realmente uma condição totalmente degradante, não tem efetivamente nenhuma certeza, e no Brasil também não é regulamentado efetivamente essa prática. Vale lembrar que não é regulamentado jogos de azar Sim. no Brasil. Então, mais um motivo para que você não se lance nessas questões, né? Isso é uma coisa que traz uma reflexão bem grande, né, Rafa? Como você trouxe nos últimos tempos aí, a gente viu uma alavancada de diversas empresas, né, trabalhando com essa questão de apostas ligadas a esportes e tudo mais. E acho que esse ponto que você trouxe agora é super importante. De fato, isso não está regulamentado, né? E a pessoa entrar nisso, enfim, até pensando nesse transtorno aí que a gente citou, né, desse gamer disorder, enfim, isso pode trazer um vício mesmo, né? Então Sim, eu acho impacta a que saúde mental, impacta a família da eu acho pessoa, que os enfim. transtornos aqui é tal qual uma adicção aí, uma pessoa que consome algum tipo de droga. A gente não fala tanto no contexto das apostas esportivas, porque efetivamente tem aqui minimamente um caminho para regulação, né, que é a aposta Uhum. de cota certa. Mas essas apostas, esses jogos eletrônicos, famigerados jogos que efetivamente as pessoas acabam ganhando alguma coisa, assim, temos outras matérias que daí a gente fala em outros episódios que trazem aqui algumas condições que as pessoas estão investindo mais nesses ambientes do que
eventualmente na bolsa de valores, por exemplo. Então, é um momento de educação, de conscientizar as Uhum. pessoas, de que vocês tomem cuidado, não entrem nessa, porque efetivamente isso não traz bons resultados. Acho que é isso, Mari. Rafa, acho que foram muito interessantes aí os temas, né, que a gente discutiu hoje. Vale aí como alerta para todos, né? A gente trouxe um pouquinho essa questão da participação, né, de crianças e adolescentes nas redes sociais, para trazer essa reflexão, né? Se para nós, né, que somos, enfim, adultos, que já temos uma maturidade, esse uso excessivo, essa exposição pode trazer, né, tantos prejuízos, imagina para as crianças, né? Então, pais, fiquem muito atentos a isso, né, nas postagens, no uso que as crianças fazem dessas redes sociais. E espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio de hoje. Deixem aqui os seus comentários. Não deixem de seguir o nosso canal, tanto no YouTube quanto no Instagram, @flycastnews. E também podem dar sugestões, né? Como o Rafa trouxe aí, compartilhem com a gente quais são as suas sensações aí sobre o uso, né, dessas redes sociais, ou como vocês fazem para tentar evitar esse tipo de transtorno, né? E aquele lance, né? Como é que vocês se sentem estando fora de alguma condição eventualmente, da atualidade, né? Do hype. Como é que vocês se sentem? Eu acho que isso é legal, né? O FOMO. E aí um bom ponto também é trazer a consciência de que nós precisamos viver além de existir para o mundo virtual. Eu acho que é isso que o Flycast quer trazer para vocês aqui: conscientização, conhecimento e, sobretudo, que todos possam aí ter um bom convívio, seja com seus familiares, onde vocês estiverem, que permaneçam bem. É isso. Obrigada, Rafa. Obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Agradecemos aí por assistirem o Flycast News de hoje. Curtam, compartilhem e sigam o nosso canal.